É. Então por que eu fiz essa venda aí? Exatamente. Começou a perder topo. Brigou no topo lá em cima, 120.915. Abaixo da LTA que eu te falei que o preço está brigando o dia todo. O preço foi lá, já testou ela várias vezes e voltou vendendo. Fez essa representação de preço aí, começou a perder topo, fiz a venda. Agora qual que é o meu objetivo? O meu objetivo nessa venda é buscar pelo menos 2 para 1. Né? Mas pela hora já é quase 5 horas. Então pode ser que ele não busque um 2 para 1. E aí o que acontece? Eu tenho que ser esperto para saber quando esse preço está a favor, né? Que nesse caso aí veio perdendo esse topo, esse preço está vendido. Se você olhar num gráfico grande, você vai ver que esse preço está vendido. Então por isso que eu fiz a venda aí para te mostrar agora. Tem todo um contexto por trás. O preço, se você lá na live lá, se você olhar lá nos 5 minutos, por exemplo, quer ver? Essa aqui é o da sala lá. Nos 5 minutos, aqui ó, o dia todo brigando no meio desse canal. Por isso que eu fiz essa venda. Agora eu quero que ela me pague pelo menos 2 para 1, para compensar a minha entrada. Nesse caso aqui eu estou com um stop de 100 pontos, estou buscando 200 pontos, que é um 2 para 1, que é a entrada mínima aí para valer a pena, né? Um 2 para 1 aí são entradas que valem a pena. 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Eu vou até 3 para 1. Eu consigo pegar aí todos os dias. Só você ver minhas operações lá que você vai ver. Sim, sim. O conceito de média é bem simples, cara. Eu vou ensinar para você mais quando a gente for estudar setups e tudo. Mas o conceito de médias é bem simples. Médias nada mais são do que suporte e resistência. Então, e aí você usa o quê? Você usa um conceito chamado de amplitude. Esse conceito de amplitude, o que ele diz? Que quanto mais distante o preço está de uma média, quanto mais distante esse preço está de um suporte e resistência, mais força ele ganha. Nada mais do que isso. Então, por exemplo, o pessoal fala muito de média de 200 e tal. Cara, a média de 200 você tem um preço longe dela, longe. É o conceito de amplitude. Você tem um preço longe dela, o preço está longe. Quando ele voltar nela, ela vai estar forte. Simples assim, ainda mais se ela estiver curvada, né? Porque quando a média não está curvada, quem gosta de operar média, né? E a média não está curvada, meu amigo, cara, você vai levar. Por isso que eu digo que operar o preço, a análise técnica, que é o que eu estou te ensinando, é muito melhor do que você operar médias. Você pode operar médias, tá? Você pode aprender a operar médias. Vou operar médias, bacana. Mas aprende análise técnica. Para quê? Para você saber o que está acontecendo. O preço está distante. Quando ele for lá naquele lugar, por exemplo, igual eu tenho uma resistência. Quer ver? Vamos ver aqui de quando foi que essa resistência foi rompida aqui. 60 minutos. Vou colocar aqui nos 60 minutos só para facilitar. Então eu tenho aqui, olha aqui, de quando que essa resistência é? 120.915. Essa resistência aqui, ó. Olha aqui onde ela está, ó. Olha aqui onde ela está. Volume no dólar. Ela é isso aqui, ó. Quando foi isso aqui que ela rompeu isso aqui? Dia 11/8. Ele voltou agora para testar. O que ele está fazendo aqui? Simplesmente ele está fazendo isso, ó. Está fazendo isso. Entendeu? É isso. E como que ele faz isso? Só se ele romper acima. Acima dessa região aqui. E essa região aqui é uma região de topo duplo. Fortíssima, entendeu? Então é isso que o preço faz. Mas mesmo se for para operar média, cara, você tem que entender de análise técnica, entendeu? A análise técnica vai te salvar. Tem dias aí que o mercado está lateral, o mercado está ruim. O que te salva é você analisar o preço, né? A análise do preço é o que vai te salvar, né? Eu gosto muito da média de 21. A média de 21 nos 5 minutos, a média de 200 nos 5 minutos é a média de 20 dos 60. Então, se você tem lá, por exemplo, se você tem lá a média de 20 plotada nos 5 minutos, ela vai equivaler à movimentação do preço ali. Se você tem uma média de 200 nos 5 minutos, ela equivale à média de 20 dos 60. Se você tem uma média de 8 ou de 9,
ela equivale à média de 20 no 2 minutos. Então tem as equivalências, entendeu? E aí, o que você tem que saber das médias? As médias são suporte e resistência. Se o preço bater lá, duas coisas ele pode fazer. Ou ele bate e rompe, ou ele bate e rejeita. E aí você tem que saber os gatilhos de entrada que eu vou te ensinar na próxima aula. Cara, é bem simples. Aqui, ó, tudo que eu te ensinei hoje nessa aula, tá tudo acontecendo aqui. Você vê aqui que o preço foi, rompeu, voltou, testou, foi, testou, e é isso que ele faz o tempo todo. Se você observar as regiões, você vai ver ele fazendo o tempo todo fazendo isso. Né? Nesse caso aí, o que ele precisa buscar para ele buscar meu alvo? Ele precisa romper esse pescoço aí. Isso daí é uma figura gráfica de reversão, que eu vou te ensinar nas próximas aulas. Uma figura gráfica de reversão, e eu tentando buscar 2 para 1 aí, para valer a pena a minha entrada. Né? 200 pontos para 100 pontos. Então eu tenho um stopzinho pequenininho, de 100 pontos, e eu vou buscar 2 vezes ele. É assim que você tem que trabalhar. Por quê? Porque os dias que ele tiver ruim, eu vou te ensinar a trabalhar até com os dias ruins. O dia que ele tiver ruim, o que vai acontecer? Você vai lá, pega o que você tem que pegar, né? Sabendo o que o preço está fazendo, e os dias que estiver bom, cara, você busca 2, 3 para 1 ali, já era, irmão. Já era e tchau, entendeu? Ó, nesse preço, brigando nesse pescoço, eu poderia ajustar, mas por que eu não vou ajustar? Primeiro, eu já peguei minhas operações de manhã. Segundo, estou só com um contrato aqui. Terceiro, estou com um stop curto para buscar 2 vezes o meu stop. Entendeu? Então, quando você opera aí 2, 3 para 1, cara, o dia que eu levo stop, é muito difícil, né? Mas se eu levar um dia de stop, o que acontece? Eu tô com 5, 6 dias aí de gain, de 3, 4 para 1 aí, entendeu? No mínimo aí 2 para 1. Então, cara, é muito melhor trabalhar assim. Não, aí é outra coisa. Aí eu vou te ensinar também. Ó, 2 para 1, será que eu busco lá? 2 para 1? 100 pontos para buscar 2 pontos. 100 pontos para buscar 200 pontos. Já poderia agora me proteger atrás desse topo. É assim que você se protege. Vem protegendo atrás dos topos. Então é isso. Não, igual, por exemplo, você vai começar a trabalhar com Mufasa, que eu estou te ensinando aí. Então você vai começar a operar o Mufasa, mas sempre olhando a análise técnica. Né? Ó, aqui agora, o que eu posso fazer? Rompeu aqui, fez um topinho. Eu posso me esconder aqui atrás desse topinho. Então aí, 60 pontos protegido, buscando 2 para 1. Entendeu? Então é assim que você trabalha. Não, mas você pode usar o setup que for, cara. E, por exemplo, ó, vou te mostrar. Aqui, ó, eu tenho aqui uma análise técnica clássica. Então eu tenho uma média de 21, uma média de 9 aqui, que eu não abro mão, que eu gosto muito. E eu tenho aqui a média de 200. Olha o preço em cima da 200 aqui, ó. Tá? Só que é 2 minutos, cara. Isso aqui é muito fraco, muito fraco. Se eu colocar nos 5 minutos, por exemplo, essa 200 aqui, o que ela equivale? A 20 do 60, entendeu? Como ela equivale a 20 do 60, é assim que você tem que analisar. Você tem que saber o que vai acontecer quando ela chegar aqui. Então lá, ó, batendo no meu alvo, 2 para 1. Então, protegido, ó, eu estou protegido, abri a ordem a 100 pontos e o preço buscando 200 pontos, entendeu? É assim, cara, é assim que você tem que ver as suas operações. É assim que vale a pena você operar. Buscar no mínimo 2 vezes o seu risco. Então, se você tem lá um stop de 250, cara, você tem que buscar 500 pontos, entendeu? Então, o negócio é você perder pouquinho e ganhar muito. Você perde pouco. Fui estopado, por exemplo. Nessa venda aqui, eu tive todo um contexto anterior que eu te mostrei. Então, o que eu fiz? Fiz uma venda de 100 pontos, para buscar 200 pontos. O meu stopzinho de 200. E olha lá onde ele bateu. Bateu em cima do meu alvo. Não pegou, mas eu vou deixar. Vou deixar ele lá. Entendeu? Porque lá é meu alvo. Lá que ele vai me pagar 2 vezes.
E eu já estou protegido. Se ele voltar e me estopar, eu estou protegido atrás de um topo. Então ele tem que superar aquele topo para voltar a comprar. Não, então. É igual eu estou te falando. Setup, você pode usar qualquer setup. Mas o ideal é você saber de análise técnica. Esse conceito de média dessas coisas, cara, quem criou isso aí foi Charles Dow, entendeu? Quem criou isso daí foi Charles Dow, lá em 1800 bolinha, entendeu? Então, quem criou tudo isso aí foi ele. E assim, cara, funciona? Funciona, só que você tem que saber o comportamento do preço. Quando esse preço for na média, o que eu vou esperar? Bom, esse preço está quantos pontos distante? Esse preço está 300 pontos. A média é fraca. Não, esse preço está 3.000 pontos de distância dela. Quando ele voltar nela, você pode saber. Ele vai voltar nela e ele vai rejeitar. Agora, se ele estiver próximo a ela, se ele rompeu e ficou próximo, cara, ele vai voltar nela e se ela não tiver força, ela vai romper o contrário. É assim, entendeu? É assim que você tem que ver as médias. Outra coisa, as médias servem para você identificar a tendência. Nunca opere contra a tendência. Esse preço vendido aqui, por que eu vendi? Eu tenho uma tendência gigantesca de venda atrás. Eu tenho toda essa venda aqui para trás. Ó. Olha o tamanho dessa venda aqui, perante essas comprinhas que ele veio aqui. Isso aqui é o quê? Uma correção, entendeu? É o preço vindo corrigir. O preço em venda corrige em compra. O preço em compra corrige em venda. Não, é porque, cara, isso aí é foda. É, é foda. Tem muita coisa, né? Às vezes o pessoal vai lá, ó, quando for lá na média, não sei o quê. Cara, não é assim. Uma média, quando ela é testada, ela tem que ter, para você entender muito a força de uma média, de um suporte, de uma resistência, no mínimo 3 vezes que ela tem que ser testada. Ela testa uma, a segunda, na terceira, aí sim ela mostra a verdadeira força dela, entendeu? Pode ver, igual por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, vou te mostrar, pra você entender o que eu estou dizendo. Vou lá de novo. Ó, aqui eu tenho um clássico, né? Tem um clássico aqui. Então, por exemplo, 15 minutos. Se eu colocar no 15 minutos, aqui eu tenho essa LTA. Olha o tanto que ele brigou embaixo dela. O tempo todo brigando embaixo dela. Aqui eu tenho essa média de 20. Olha essa média de 20, o tanto que ela foi testada. Ó. 1, 2, 3. Aqui ela mostrou a força. Ó. Aqui ela veio e ela veio mantendo acima aqui. Aqui ela já veio trabalhando abaixo dessa LTA. Aqui o preço já mostra fraqueza. Por quê? Porque ele está abaixo dessa LTA, entendeu? Se ele tivesse força, ele estava trabalhando acima dela, mantendo acima dela. Mas como ele veio perdendo essa força. Cara, já é 5 horas, então. Amanhã a gente faz a aula no mesmo horário. Beleza? E deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele... Olha lá, foi implicar, ó, começou a implicar. Tá testando o quê? Esse rompimento. Pode voltar e me estopar. Beleza? Abraço, irmão. Amanhã no mesmo horário. Fui.